Fala pessoal, dando sequência ao conteúdo sobre funções orgânicas oxigenadas, veremos nesta aula as funções ácidos carboxílicos, éteres e ésteres. Vamos lá? Nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Pessoal, o grupo ácidos carboxílicos é caracterizado pela função C-O com hidroxila. Essa função também pode ser abreviada por COOH ou por CO2H. Lembrando que essa função orgânica só vem nas extremidades do composto. Esse grupo também pode ser chamado de carboxila, já que é a junção de uma carbonila com uma hidroxila. E os ácidos carboxílicos são encontrados nas mais variadas substâncias do cotidiano, como vinagre, na manteiga rançosa, em alguns fluidos orgânicos, entre outros. E, para dar o nome aos compostos desse grupo, a terminação é sempre óico. Vejamos os exemplos. Aqui nós temos o composto com 2 carbonos, lembrando que o prefixo de 2 é et. Entre os 2 carbonos, a ligação é simples, então o infixo é -an. E como tem aqui o grupo dos ácidos carboxílicos, ou seja, a carboxila, aí a terminação é óico. Então o nome do composto é ácido etanóico. Se tiver 3 carbonos, não se esqueça que 3 é prop. Então nós temos aqui o ácido propanóico, prop de 3 carbonos, -an, que se refere às ligações simples entre os carbonos, e óico é a terminação dos ácidos carboxílicos. Nesse outro exemplo aqui, nós temos uma cadeia com 5 carbonos. Então, nós temos aqui o ácido pentanóico. Observe esse outro exemplo, que nesse caso aqui, nós temos que enumerar. E a contagem sempre começa da extremidade, onde caracteriza a carboxila. Então, contando a partir da carboxila, nós temos carbono 1, 2, 3, 4. No 4 tem a ramificação. E tem mais um carbono na cadeia principal. Então, a cadeia principal contém 5 carbonos. Então, eu já sei que o prefixo é pente. Só que antes de ler a cadeia principal, é preciso mencionar a ramificação. E a ramificação é do tipo metil e está no carbono 4. Então, o nome do composto fica ácido 4-metil pentanóico. Lembrando que pentanóico é porque são 5 carbonos, por isso que é pente. O -an é porque entre os carbonos todas as ligações são simples e, como é um ácido carboxílico, termina em óico. Observe esse outro exemplo, que nós temos aqui um ácido aromático. Veja a presença do benzeno e do grupo carboxila. Neste caso, nós temos aqui o ácido benzoico. Vejamos outros exemplos. Nesse composto, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but. As ligações entre eles são todas simples, então o infixo é -an. E como se trata de um ácido carboxílico, termina com óico. Nós temos aqui o ácido butanóico. É sempre bom escrever o nome ácido primeiro. Ácido butanóico. Neste outro caso, nós temos ramificação. Então a gente tem que contar 1, 2, 3 e 4 novamente. Só que nós temos um metil aqui e outro metil aqui, ambos no carbono 3. Aí a gente lê assim, ó, ácido, aí o 3 eu vou repetir 2 vezes, porque são 2 ramificações. Como as duas são iguais, eu coloco o di e é do tipo metil. Então nós temos 3,3-dimetil. Agora o nome do composto, assim como o que estava aqui em cima, é o butanóico, porque são 4 carbonos na cadeia principal. O composto seguinte é um ácido carboxílico com 2 grupos funcionais nas extremidades. Então aqui a gente conta, né? 1, 2, 3, para indicar que um está no 1 e outro está no 3. Aí o nome fica ácido, aí nós temos aqui 3 carbonos, prop. A ligação entre os carbonos são simples, então é -an. Agora, como tem 2 grupos funcionais, acrescenta-se a letra O depois do infixo. Então, nós temos o propano, aí tem um grupo no carbono 1 e um no carbono 3. Então, nós temos o 1,3-dióico. Di porque são 2, e óico porque é o grupo dos ácidos carboxílicos. Então, nós temos o ácido propano 1,3-dióico. Agora,
O composto seguinte também é ramificado, então a gente enumera a partir do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós temos aqui o ácido, no carbono 2 e no carbono 4 tem o dimetil, né? Dimetil. O composto agora tem 5 carbonos, então é o pentanóico. Pente porque são 5, an por conta da ligação simples e óico porque é um ácido carboxílico. E aqui nós temos mais outro composto que é insaturado, então a gente tem que contar 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o ácido but, porque são 4. Aqui eu não vou poder colocar o an, porque tem a ligação dupla. Então nós temos aqui o 2-en, e agora coloco o óico, 2-enóico. E agora nós temos aqui o último composto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui o ácido hex, porque são 6. Agora, tem mais de uma insaturação, então acrescenta a letra A, hexa. Agora a gente indica a insaturação começando no carbono 2 e no carbono 4. E aí agora a gente indica a ligação dupla. Como são duas duplas, nós temos aqui o di-en. E agora acrescento o óico, porque é ácido carboxílico. Então nós temos o ácido hexa-2,4-dienóico. Agora, vejamos o grupo dos éteres, lembrando que o que caracteriza esse grupo é a presença do oxigênio entre carbonos. No caso dos éteres, escreve-se primeiro o nome éter, depois o nome dos grupos orgânicos, sempre em ordem alfabética, de ambos os lados do oxigênio, com a terminação I. Observe, pessoal, nesse caso aqui nós temos o oxigênio no centro e nós temos 2 metis, um metil de um lado, um metil do outro. Então, eu vou mencionar o nome dos 2 grupos, se são 2 iguais, então eu tenho dimetil, aí eu acrescento o íco no final. Então, fica éter dimetílico. Di, porque são 2 metil, e aí termina com íco, dimetílico. Agora aqui eu tenho um éter com 2 etil, um etil de um lado, um etil do outro. Então, aqui eu tenho éter dietílico. Observe o próximo exemplo, que nós temos 2 grupos diferentes. Um é metil e o outro é etil. E nesse caso, para dar o nome, seguimos a ordem alfabética, começando por etil, terminando com ico, depois por metil, terminando com ico. Então, nós temos o éter etílico e metílico. Vejamos outros exemplos. Aqui, pessoal, nós temos 2 grupos. Este é o etil, portanto, começa com E. E aqui nós temos o isobutil. Isobutil. Aí nós vamos escrever o nome do éter, priorizando sempre a ordem alfabética. Então, nós temos aqui o éter, nós temos etil, e acrescento o ico, etílico, e observe aqui que é Desculpa, pessoal, eu coloquei isobutil, é isopropil, perdão aí. Isopropil. Então, nós temos aqui éter etílico e isopropílico. Agora, esse outro composto, nós temos o metil e o T-butil, ou terc-butil. Então, nós temos o éter, T-butil, aí acrescento o ico, e metil, e acrescento o ico. Então, nós temos o éter T-butílico e metílico. E agora aqui, nós temos novamente o isopropil, e aqui o benzeno sozinho, como um grupo isolado, é o fenil. Então, nós temos aqui o éter fenílico e isopropílico. Agora, nós temos aqui novamente o fenil e o etil. Então, aqui nós temos o éter etílico e fenílico.
Outra sistemática de nomenclatura recomendada pela IUPAC considera os grupos CH3O como metox, CH3, CH2O como etox e etc., como substituintes de uma cadeia principal. Observe nesses exemplos que nós temos aqui o CH3 com o oxigênio, que é o metox, ligado a um etil. Aí, nesse caso, nós temos o etox, etano. Se tiver o metox com benzeno, nós temos o metox, benzeno. Se tiver aqui o CH3CH2O, que é o etox, ligado com o etil, então fica etox, etano. Nós temos aqui o CH3O, que é o metox, ligado com o propil. Só que esse propil, o primeiro carbono é que está ligado no metox. Então, nós temos um metox, propano. Observe esse outro exemplo, que o oxigênio está ligado no segundo carbono do propil. Então, nós temos CH3O, que é o metox, e o outro é o propil. Mas como o segundo carbono dele é o que está ligado, então nós temos o 2-metox, propano. Pessoal, vamos ver aqui agora a nomenclatura do último grupo desta aula, os ésteres, cuja característica é um C-O ligado com o oxigênio, que pode ser abreviado por COO ou por CO2. Lembrando que essa estrutura fica sempre entre carbonos, ela nunca vem nas extremidades. E os ésteres são produzidos principalmente quando um ácido carboxílico tem o hidrogênio da hidroxila substituído por um metil, por um etil, um isopropil, por exemplo. Observe esse exemplo, que nós temos aqui um ácido carboxílico. De repente, esse hidrogênio em destaque, que é o que acompanha a hidroxila, é substituído por um CH3. E aí, agora, o resultado dessa substituição é um éster. Veja aqui no centro o grupo do éster, o C-O com oxigênio. E os ésteres, pessoal, são, assim, uma revolução na química alimentícia, pois são utilizados como flavorizantes de alimentos. Flavorizantes quer dizer a combinação de cheiro e sabor. É desse modo que os químicos conseguem imitar, por exemplo, numa balinha de morango, o sabor do morango, numa balinha de damasco, o sabor do damasco. Não pense que a balinha de morango é feita com a fruta morango. Claro que não. Se fosse assim, a balinha seria muito mais cara do que o morango, pois está aí o custo da produção. E assim, pessoal, os químicos, na verdade, imitam o sabor e o cheiro dos alimentos em laboratório, na produção de balinhas, pirulitos, das guloseimas, dos sucos em pó, entre outros. Agora, pessoal, para dar o nome aos ésteres, escreve-se primeiro o nome do ácido, trocando o ico por ato. Depois, a gente escreve o nome do grupo orgânico que acompanha, com a terminação A. Para ficar mais fácil, veja o exemplo. Aqui tem uma estrutura que antes era um ácido, tá? Essa parte que está aqui de cor azul era o ácido etanóico. Aí, depois que o H foi substituído pelo grupo orgânico, que no caso aqui é o isobutil, veja como é que o nome ficou. O que era etanóico ficou etanoato. E o que era butil acrescentou A, ficou butila. Então, o nome do novo composto é etanoato de isobutila. Esse ácido que deu origem, que é o ácido etanóico, trivialmente era chamado de acético. Da mesma forma, termina com ico, é só trocar por ato. Fica acetato. De quê? De isobutila. Mas é muito comum seguir a rigor as regras da IUPAC. Et de 2 carbonos, então antes era o ácido etanóico. Agora que se transformou no éster, não é mais etanóico, é etanoato. Etanoato de quê? Aí a gente analisa o grupo orgânico. Nesse caso, é o isobutil. Aí é só acrescentar a letrinha A, isobutila. Então, nós temos o etanoato de isobutila. E para reforçar o que eu acabei de falar, observe esse esquema. Essa parte que está de cor azul, antes era o ácido butanóico. Antes, quando tinha ainda um hidrogênio. Agora, o hidrogênio foi perdido e no lugar dele entrou o butil. Então, o que era butanóico, agora é butanoato. O que era butil, agora é butila. Então, nós temos o butanoato de butila. Observe esse outro exemplo, que de um lado nós tínhamos o ácido etanóico, que agora é etanoato. Do outro lado, nós temos o etil, que agora é etila. Então, nós temos o etanoato de etila. Agora, pessoal, veja esse outro esquema que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 4 é butanoato. E aqui do outro lado nós temos 2 carbonos, etila. Nós temos o
butanoato de etila. Olha esse outro exemplo, que aqui nós só temos 2 carboninhos. Então, nós temos o etanoato. Do outro lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é oct, então é octila. Então, nós temos o etanoato de octila. Vejamos outros exemplos. E aqui, pessoal, nós temos 1, 2, 3. 3 é prop. Então, aqui nós temos o propanoato de... Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3 com ganchinho, é o isopropil. Então, nós temos aqui isopropila, tá? Aqui sempre termina em ato e aqui ila. Então, nós temos aqui agora um único carbono. Um é met, né? Então, nós temos o metanoato de... Aqui também só tem um metil, então vai ser metila. Metanoato de metila. Esse próximo composto, nós temos aqui 1, 2, 3. 3 é prop, então nós temos o propanoato de... Aqui agora, 1, 2, 3, 4. 4 é but, então é butila. Propanoato de butila. E aqui, pessoal, nós temos 1, 2. 2 é et. Então, nós temos o etanoato de... Aqui nós temos o fenil. Então, é fenila. Etanoato de fenila. Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galera. Tchau.